Senhor, irmã Edna, a Ju, o pessoal que está entrando, vai me dizendo aí se o som tá ok, que hoje eu estou aqui sem o pessoal do apoio, e aí eu não sei nem como é que está saindo aí. Os irmãos podem ir me dizendo aí. Estou sem a ajuda dos universitários, então o negócio aqui vai ser estreito, viu? É do senhor, irmã Paulo. A Ju, tá tudo bem aí? Tá? O pessoal tá respondendo aqui no chat. Saudade também, Paulinha. Pastora Daniele. Os irmãos estão chegando. Pai do Senhor para os irmãos que estão chegando. A gente já vai iniciar, já é 12 horas. Não é? Vanessa, Pai do Senhor, irmã Vanessa. Veja aí se a gravação tá boa, porque se eu estiver saindo feio aí é porque tem algum problema aí, provavelmente. Porque o certo é eu sair bem bonito. A Derlene só vem se tiver muita gente. Se tiver mais de 100 pessoas aí que ela aparece. Ela só gosta de aparecer onde tem multidões. Pai do Senhor, Vanessa, a pastora, a Ju. A Ju mandou o kkk, não sei porquê. Os irmãos estão chegando. Moda Fashion, quem é Moda Fashion? Eu não posso fazer publici aqui, né? Não posso fazer propaganda. Não pode ter aglomeração não, mas pelo Instagram pode ter aglomeração. Tá lindo, olha. A irmã também não vigia, né? Ela tá mentindo, meu Deus do céu. Primeiro pecado para pedir perdão. Tá famosa, estou lhe dizendo, está mais famosa do que eu. Pai do Senhor, as irmãs, os irmãos estão chegando. Merchandising aí, ó. Não pode. Amém. Vamos começar. Como eu disse, hoje eu estou sem o apoio aqui, rapaz, dos universitários, não tem a sonoplastia, não tem nada, o negócio aqui está difícil. Então os irmãos vão me perdoando aí desde sempre que está somente essa pessoa que vos fala. E aqui eu não tenho, eu tenho pouquíssima habilidade com redes sociais. Então, vá perdoando desde já. Se eu fizer alguma besteira aqui, eu espero que pelo menos a mensagem saia gravada, né? Para a gente não ter nenhuma quebra aí. Amém? Já tem 20 pessoas. A gente vai dar início. Eu queria começar com a palavra de oração e em seguida a gente vai tratar do nosso tema, do jejum que a gente tem feito, né? Então, um abraço, irmã Natália, as meninas aí, né? Vamos fazer essa oração inicial, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui para te rendermos graças por mais um dia que o Senhor nos visita com a tua presença, com o teu Espírito. Te rogamos, te clamamos e te suplicamos a tua presença mais uma vez em nossa vida. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que ouvir a tua palavra por meio desse instrumento que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem usado. Que Deus possa tocar no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Que o Espírito Santo possa ter a liberdade de falar por meio dos meus lábios. Que o Senhor possa me encher da tua graça e que saia da minha boca, Senhor, apenas as palavras que te convêm.
Assim eu te oro, te peço e já por fé te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos que estão chegando, os irmãos que já estão aqui, irmão Everson, o Vevé, cadê a irmã Carla? A irmã Carla, ela disse para mim que estava sem um Insta, né? Por conta aí do jejum também, muitos irmãos abdicaram das redes sociais. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso propósito, aquele propósito que a gente começou, do jejum de 21 dias, e hoje nós estamos no 13º dia. O tema do jejum, o tema hoje que nós iremos tratar, será vencendo através do clamor. Provavelmente eu vou estar ministrando hoje esse tema e o tema de amanhã, o tema de domingo, né, o 14º dia. O pastor Davi tinha falado comigo e a gente tentou encontrar um horário e um dia disponível para poder ministrar essa palavra. Então, para você que tem a apostila, se você não tiver, entra lá no grupo da igreja, entra em contato com algum irmão que eles vão entrar em contato com João Lucas, ele tem aí a apostila em PDF, eu não sei se ele ainda tem a apostila impressa, mas se tiver, ele vai disponibilizar para que você possa acompanhar. Como eu disse, o tema de hoje é vencendo através do clamor, 13º dia. E o texto que a gente vai usar como base é o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 33, a partir do versículo 3. Na verdade, apenas o versículo 3. Jeremias 33, 3. Que diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Essa manhã chuvosa, né? Eu já tinha ouvido o pastor dizer que ia fazer uma piscina, mas eu pensava que ia ser na igreja e não na frente da casa dele. Depois que os irmãos mandaram a foto, né, eu pude contemplar a beleza natural que se formou ali na frente da casa dele. Bem, meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto, uma palavra poderosa para nós refletirmos, né? E eu queria começar dizendo o seguinte: você sabe o que é um contexto? Todo estudante de hermenêutica, todo estudante de exegese, que são disciplinas que nos ajudam ou que nos fornece ferramentas para estudarmos as Escrituras, todo estudante de hermenêutica já deve ter ouvido essa palavra que eu vou dizer agora, mas eu quero repetir para que você guarde aí no seu coração. Nós dizemos que todo texto tem um contexto, e texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Vou repetir. Texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Ou seja, todo texto ele tem o seu contexto. E o contexto ele é usado para definir ou para ajudar a entender o significado das palavras, das passagens, dos versículos e das ações dos personagens que estão contidas naquele texto. No caso de um texto profético, como é o texto que nós lemos nesse dia, esse texto ele tem um contexto e esse contexto ele ajuda a entendermos o porquê dessa profecia. Então, todo texto ele tem o seu contexto, e o contexto ele é um fator determinante e delimitante de interpretações e principalmente das aplicações que nós fazemos do texto. E o contexto ele é formado por perícopes, uma palavra que muitas vezes a gente não ouve comumente falar, mas que faz parte de toda a interpretação textual. Perícope é aquela parte ou aquele fragmento do texto que tem começo, meio e fim. Então a perícope ela tem uma unidade lógica dentro dela. Um texto ele pode ser dividido em várias perícopes.
Se tratando de um texto, por exemplo, escrito em prosa, nós temos o que nós chamamos de parágrafos. O parágrafo é uma unidade lógica que faz sentido em si mesmo, certo? Dentro do texto bíblico também temos perícopes. Algumas bíblias, algumas traduções, elas nos ajudam trazendo essas perícopes de uma maneira mais evidente, certo? Então, a perícope ali, por exemplo, na NVI, é dividida em parágrafos. Ela divide os textos em parágrafos. E esses parágrafos é o que eu chamo de perícope. Então, a perícope, ela tem um início, tem meio e tem fim. Ela é uma unidade lógica que compõe todo o texto e assim nos fornece o que eu estou chamando aqui de contexto. Então, nós temos basicamente dois tipos de contexto: o contexto imediato e o contexto geral. Às vezes o contexto imediato ele se encontra no próprio capítulo ou às vezes no capítulo anterior e posterior. Às vezes é necessário você fazer a leitura de todo o livro para que você possa entender aquela passagem dentro de um contexto mais amplo. Estou dizendo isso porque o nosso texto, o texto lido aqui nesse dia, Jeremias 33, 3, ele tem um início no versículo de número 1. Só que não é o versículo de número 1 do capítulo 33. O contexto, a perícope maior, se inicia no capítulo 32 do livro de Jeremias. O capítulo 33, portanto, é uma continuação do capítulo 32. Eu estou dizendo isso para que você possa identificar o contexto e para que você possa entender em que contexto essas palavras de Jeremias 33, 3 foram ditas e qual é a grandeza e a profundidade das promessas que estão contidas nesse texto tão maravilhoso. Se pararmos para observar, se você puder, se você tiver uma Bíblia aí para me acompanhar, eu vou lhe dar aqui a divisão das perícopes até chegar o texto de Jeremias 33. Veja só, o nosso texto, ele inicia-se, como eu falei, em Jeremias capítulo 32, certo? Os dois primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2 de Jeremias 32, eles nos dão o contexto histórico em que as profecias, essas profecias que falamos nessa manhã, em que contexto elas foram dadas ao profeta Jeremias. O texto começa por dizer que a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. No versículo de número 2, ele vai dizer que a cidade de Jerusalém, o território de Judá, estava cercado pelo Império Babilônio, cujo o principal, o rei, o governante daquele império, é esse personagem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor havia cercado Jerusalém. Jerusalém está cercada, sitiada. E Jeremias é o profeta que está profetizando dentro desse ambiente. Só que o texto diz algo muito interessante sobre a posição de Jeremias nessa situação específica. O texto diz que o rei de Judá é Zedequias, que Nabucodonosor é o rei da Babilônia e que sitiou a cidade de Jerusalém, está cercando a cidade de Jerusalém, e que Jeremias, o profeta, ele está preso. Ele está num calabouço, ele está numa prisão específica, uma prisão que se encontra dentro do próprio palácio. E Jeremias, o profeta de Deus, está ali por um motivo. Qual o motivo? A segunda perícope é o que vai do versículo 3 ao 5, que fala das circunstâncias que levaram Jeremias àquele cativeiro, aquela prisão. E o texto vai dizer, dos versículos 3 a 5, que Jeremias foi parar naquela prisão
em situação de cárcere, simplesmente porque ele profetizou aquilo que Deus colocou em seu coração. O rei não achou por bom ou por bem a palavra que foi dita por intermédio do profeta Jeremias. Ele entendeu que Jeremias estaria afrontando o seu governo, que estaria profetizando algo que era contra o povo de Deus. E o rei, cheio de orgulho, cheio de soberba, imaginou que, de maneira alguma, Deus poderia profetizar tamanha dureza contra o seu povo, o povo que Deus tirou do cativeiro do Egito, que transformou aquele grupo de escravos em uma grande nação, e agora profetiza que um governante, um rei ímpio, um rei que não tem temor a Deus, estaria agora prestes a tomar conta não só da cidade, mas de todos os seus habitantes. Aqui nós temos algumas informações que eu acho extremamente pertinentes. Vou só ajeitar um pouco aqui a câmera. Que informações são essas que são pertinentes a nós? Nós entendemos, por todo esse contexto, que às vezes as palavras que Deus nos manda dizer, ou que Ele fala diretamente a nós, nem sempre é aquilo que gostamos de ouvir. Nem sempre é aquilo que nós almejamos ouvir. Nem sempre é aquilo que nós estamos querendo ouvir. Mas uma certeza eu tenho, que as palavras de Deus é aquelas que nós precisamos ouvir. Então não espere que Deus só profetize ao seu favor, no sentido de Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer você prosperar. Isso é muito bom e Deus tem essas promessas para o seu povo. Mas quando o povo de Deus, ele entra em conflito com a palavra, quando ele se desvia do caminho, Deus também tem uma palavra. Uma palavra muitas vezes dura, áspera, de correção, de disciplina. Não porque Deus tenha prazer em castigar, ou porque Deus tenha prazer de entristecer os seus filhos, mas que Ele tem prazer que os seus filhos se corrijam. Então, o contexto geral em que essa palavra de Jeremias 33 foi dada, foi nessas circunstâncias. Foi na circunstância em que um império inimigo está cercando a cidade santa, a cidade sagrada, sitiando aquele povo. E o profeta que profetizou a palavra de Deus, que falou aquilo que Deus mandou, está preso, simplesmente porque falou a verdade, falou aquilo que Deus colocou no seu coração. Naquelas circunstâncias, aí a gente tem a continuação, uma terceira perícope, que seria o sinal profético que Deus dá a Jeremias para confirmar a profecia que ele vai dar ao profeta Jeremias. Antes de Deus dar a profecia, Deus dá um sinal a Jeremias de que aquilo que ele está dizendo vem da parte do Senhor. Jeremias talvez estivesse até em dúvida. Será que realmente eu estou dizendo algo que vem da parte de Deus? E para que não ficasse dúvidas, Deus dá um sinal a Jeremias. E o sinal que ele vai dar se encontra aí no capítulo 32, a partir do versículo 6 ao 7. Na primeira parte, no versículo 8, nós temos a confirmação da profecia, quando ele diz que veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor. O sinal que Deus deu a Jeremias é que aquele primo dele, primo de Jeremias, viria oferecer uma parte de um território que ele tinha, de um terreno, a Jeremias, para que Jeremias comprasse esse terreno. E Deus avisou a Jeremias que isso ia acontecer. E quando isso aconteceu, Jeremias entendeu que aquilo era a confirmação da palavra de Deus. E aí no versículo 8 ele diz, quando o primo dele vem, aí ele fala, segundo a palavra do Senhor,
ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra para ti então. E aí Jeremias diz: então entendi que isto era a palavra do Senhor. Jeremias não só recebeu a promessa, a profecia, o sinal, como ele também recebeu a confirmação. E ele entendeu que aquilo ali era o propósito de Deus, que Deus estava trazendo uma palavra não só para Jeremias, mas para o povo. E Jeremias compra esse terreno. Os versículos em diante, os versículos 9 ao 12, fala da compra das terras de Hananel. E logo em seguida, os versículos 13 ao 15, fala das orientações que Jeremias deu a Baruque, o seu cooperador, e de como Baruque deveria proceder. Baruque deveria dar procedimento, visto que Jeremias estava preso e não podia sair daquela prisão. Ele fala a Baruque que pegue os documentos e os certifique. É como o que a gente faz hoje, quando a gente leva lá no cartório e a gente vai fazer a autenticação, reconhecimento de firme, etc. Ele dá as ordens a Baruque para que Baruque pegue aquela documentação e que leve esta documentação para ser selada, para ser confirmada, de que de fato ele comprou o terreno e de que fato ele pagou por ele. Aí você deve estar se perguntando, irmão Carlos, qual é o sentido, ou o que é que tem de tão grande, ou de tão relevante, na compra e venda de terreno? Por que esse texto está aí? Qual é o sentido? E aí uma outra regra que eu sempre falo aos meus alunos, que nada está no texto por acaso. Tudo está ali com um propósito. Veja que a situação não era das mais favoráveis. A terra, o território, estava prestes a ser dominado por um inimigo. Estava prestes a ser saqueada por um inimigo chamado Babilônia. Aí eu te pergunto, se você soubesse que um determinado terreno que você tem o desejo ou que você vai comprar, se você soubesse que aquele terreno seria posteriormente tomado de você, ou que seria saqueado, ou que seria invadido, eu lhe pergunto, você ainda assim compraria esse terreno? Você investiria em algo que está fadado ao fracasso, que está fadado a ser destruído? Quem é que investiria nessas circunstâncias? E Jeremias ficou preocupado. E aí, a partir do versículo 16 ao 25, Jeremias faz uma oração ao Senhor. E nessa oração ele não só exalta a grandeza de Deus, como ele vai questionar ao Senhor por que ele deveria comprar aquele terreno. E ele pergunta sinceramente: Senhor, por que eu devo comprar este terreno, visto que tu entregou nas mãos dos caldeus, dos babilônicos? Tu entregou esta terra, por que eu deveria comprar, visto que essa terra vai ser tomada? As pessoas daqui serão umas espalhadas em outros territórios e algumas serão levadas em cativeiro. Por que eu ficaria em uma terra que vai se tornar deserto? Não vai dar para eu ficar aqui, não vai dar para produzir, não vai dar para negociar, isso aqui vai ficar deserto. Por que eu tenho que comprar esse território? Jeremias não estava entendendo ainda o propósito de Deus. E nos versículos seguintes, Deus vai responder a oração de Jeremias. A partir do versículo 26, Deus responde a oração de Jeremias. Primeiro, respondendo que sim, a invasão é certa. Nos versículos 26 a 29, Deus confirma a invasão. Deus confirma que sim, a Babilônia vai invadir Jerusalém, vai tomar os seus tesouros, vai
espalhar as pessoas que estão aqui e muitos serão levados cativos. Sim, a invasão vai acontecer. Mas no versículo 30 aos versículos 35, Deus vai dizer por que isso vai acontecer. Meus queridos irmãos, nós não temos um Deus carrasco que gosta de ficar testando os seus filhos, que gosta de estar colocando armadilhas ou colocando os seus filhos e filhas em situações de desespero, de tribulação. Não. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. E por que esse Deus amor, por que esse Deus misericordioso, esse Deus justo, fiel, permitiu que o inimigo dominasse o seu povo? E nesses versículos, versículo 30 ao 35, Deus vai apresentar as causas. O povo de Judá havia se desviado do caminho do Senhor. Começaram a viver uma vida de idolatria. Começaram a fazer cultos a Baal. Começaram a fazer cultos a Moloque. E esses cultos eram tão terríveis. Por exemplo, o culto a Moloque era um culto feito com sacrifício infantil. Crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. E Deus diz, olha, por conta disso, por conta da idolatria, nos versículos 30 a 35, ele vai dizer uma coisa importante. Versículo 33, ele diz o seguinte: e viraram para mim as costas, ele está falando do povo, e não o rosto, ainda que eu ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Deus está dizendo que a causa do castigo é a rebeldia do povo. Deus está dizendo que o povo só está sendo disciplinado, só está sendo castigado porque foram rebeldes, se recusaram aos ensinamentos do Senhor, se recusaram à obediência. Meus irmãos, o profeta Isaías diz nos 2 primeiros capítulos, e principalmente no capítulo 1, que o problema do povo não era o culto, porque culto tinha, sacrifício tinha, oferta tinha, só não tinha obediência. E nesse contexto, Isaías diz: quem foi que vos pediu os sacrifícios? E aí alguém olha e diz: mas não foi o próprio Senhor que estabeleceu a lei dos sacrifícios? E Isaías, pela boca de Deus, ali fala ao povo dizendo: não, eu não pedi sacrifício, eu pedi obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Os sacrifícios pelo pecado só existiam porque existia pecado. E pecado é desobediência, é desobedecer aquilo que Deus constituiu como mandamento, como princípio. Veja, meus irmãos, que Deus nunca requereu do seu povo sacrifícios por pecado. Pelo contrário, Ele queria um povo obediente, um povo fiel. Mas pela desobediência do povo, Deus instituiu os sacrifícios como uma forma pedagógica de ensinar a este povo que todo pecado ele gera morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele povo tinha desobedecido os mandamentos do Senhor. Deus disse que eles não poderiam ter outros deuses, que não poderiam levantar imagens de escultura para fazer adoração a elas. E esse povo fez o que era contrário à palavra de Deus. E por conta disso é que Deus diz a Jeremias: Jeremias, é pela desobediência do povo que eu estou trazendo castigo para esse povo. É pela desobediência do povo que eu estou disciplinando este povo. É pela desobediência deste povo que eu vou permitir que essa terra fique assolada, fique deserta. Mas aí, meus irmãos,
Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, como diz a sua palavra, mas que ele se converta e viva. E como diz também a palavra de Deus, Deus açoita, disciplina a todo aquele que ele toma por filho. E nenhuma disciplina, a princípio, parece boa, parece agradável. Quando Deus disciplina o seu povo, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, a disciplina a princípio parece ser algo bom. Mas o fruto dela é a correção, é o fortalecimento, é a disciplina. A disciplina de só quem tem o prazer de ser chamado filho e filha de Deus. Porque ser filho de Deus é receber as bênçãos, mas é também receber a correção. A palavra de Deus diz que o rebelde, o desobediente, não aceita a correção. Mas ao filho, o filho corrige-se e o filho recebe essa disciplina. Porque ele entende que a disciplina não visa a destruição, a disciplina visa a construção de um caráter, a construção de um princípio, a construção de uma moral, a construção de um fortalecimento espiritual. Então, meus queridos irmãos, a disciplina de Deus nunca vem com o propósito de destruir e nem de aniquilar o seu povo, mas de discipliná-lo, de corrigi-lo, para conduzi-lo por um caminho melhor, para que esse caminho te leve a um lugar de graça, de favor imerecido. E aí, Deus vai dizer sim. O castigo vai vir, Jeremias. E vai vir porque o povo desobedeceu. Mas aí eu te chamo a atenção para os versículos 36 ao 44. Nos versículos 36 e 44, Deus finalmente responde aquela pergunta de Jeremias. Se essa terra vai ser assolada, se tudo isso aqui vai virar deserto, por que eu estou comprando terra? E aí Deus responde. Jeremias, sabe por que tu está comprando terra? Porque eu vou trazer sim os babilônicos aqui para castigar este povo. Essa terra vai ficar deserta. E o povo vai passar 70 anos no cativeiro. E o povo vai sofrer. Porque para o pecado, o melhor remédio é um remédio amargo. É a disciplina. E Deus trouxe um remédio amargo para que o fruto dessa cura fosse doce. E aí o texto fala, a partir do versículo 36, que o Senhor, que agora permite a dispersação do povo, um dia, naquele dia que o povo se conscientizar do seu pecado, que se humilhar diante de Deus e que clamar por perdão, naquele dia, diz o versículo 37, ele diz, eis que eu os congregarei de todas as terras. No versículo 38 ele diz, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meus irmãos, Deus não estava castigando aquele povo porque ele é um Deus mau. Deus estava disciplinando aquele povo porque é um Deus bom e que queria corrigir os erros que aquele povo estava cometendo, que queria trazer correção e disciplina para que aquele povo não fosse destruído, mas que se aproximasse mais do Senhor. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, veja em que momento você errou. Se você está sendo disciplinado por Deus, veja qual foi o erro que você cometeu. Arrependa-se do seu pecado e volte-se para os braços do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Um Deus que está de braços abertos a nos perdoar, a nos receber de volta, a nos disciplinar sim, mas não para destruição, mas para que nós possamos nos tornar o seu povo. A palavra é forte. Olha, eu vou repetir novamente, versículo 38. E eles serão meu povo,
e eu serei o seu Deus. Deus usa aqui um pronome possessivo. O povo não é só um povo, o povo é o meu povo. O Deus não vai ser qualquer Deus, eu serei o seu Deus, uma particularidade, uma intimidade, uma proximidade que nós não temos em nenhum lugar. Meus queridos irmãos, a disciplina visa o aproximamento, a aproximação, a unidade com Deus. Deus estava disciplinando aquele povo para que aquele povo se tornasse o seu povo e que ele se tornasse o Deus daquele povo. E aí é nesse contexto que a palavra de Deus vem pela segunda vez, agora no capítulo 33. As circunstâncias são as mesmas, mas é aqui no capítulo 33, a partir do versículo 3, o texto lido neste dia, que nós vemos o que Deus promete a Jeremias. Jeremias ainda continuava no calabouço, Jeremias continuava preso, a cidade continuava cercada, e a invasão aconteceria sim, porque Deus disse que aconteceria. Mas Deus disse também que depois da disciplina Ele traria refrigério. E na cidade que foi assolada, o povo seria recongregado. Na cidade que seria violentada, o Senhor traria paz. Na cidade que ia ficar deserta, o Senhor ia fazer prosperar abundantemente. Deus disse a Jeremias: Jeremias, compra a terra, porque tu vais ser levado para o cativeiro, mas não vai ser para sempre. Você vai voltar para essa terra, porque foi essa a terra que eu prometi ao meu povo. Meus queridos irmãos, eu quero te dizer que as promessas de Deus, elas não serão anuladas na tua vida. Elas podem estar suspensas pela desobediência. Mas a partir do momento que você se volta ao Senhor, se curva diante de Deus, se pede perdão e se muda de fato, as promessas de Deus, elas voltam a se cumprir na tua vida. E Jeremias é o profeta que está no calabouço só porque falou a verdade. E nessas circunstâncias, olha só que coisa importante, forte. Jeremias estava desacreditado pela população. O povo não queria ouvir a profecia de Jeremias porque era muito dura. O rei não aceitava o que Jeremias tinha dito porque era contra o seu orgulho. Jeremias estava abandonado pelo rei, Jeremias estava abandonado pelos homens da cidade. Mas aí o texto faz uma coisa interessante, o texto faz questão de dizer: e veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jeremias. Você pode estar abandonado por aqueles que se diziam ser seus amigos. Você pode estar abandonado por aqueles que eram e são a sua família. Você pode estar abandonado por aquelas pessoas que eram muitíssimo próximas de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar na situação mais desfavorável da vida. Talvez você esteja no momento mais trágico, mais difícil, mais escuro, mais aterrador de toda a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Que a palavra de Deus ainda vem ao teu coração. E essa palavra que eu estou dando nesta manhã é para o seu coração. Essa mensagem, ela tem um destinatário correto, certo. E se você nessa manhã, nesse dia, receber esta palavra, eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor ainda fará na tua vida. E aí, qual é o segredo? Jeremias está no calabouço, Jeremias está abandonado pelos homens, pelo rei, pela política. Os governantes abandonaram Jeremias. A população abandonou Jeremias, mas Deus não abandonou Jeremias.
E a palavra vem mais uma vez a Jeremias e conforta Jeremias e apresenta um caminho a Jeremias. Caminho esse que eu quero te apresentar nessa tarde. Eu quero te apresentar um caminho para você vencer as circunstâncias da vida. E o caminho para vencer é o clamor. Olha o que é que o texto diz, Jeremias 33:3. Clama a mim. Clamar não é só pedir, não é só suplicar, é clamar, é pedir com intensidade. A palavra clamar vem do hebraico kará, que quer dizer ligar-se a uma pessoa ou dirigir-se a uma pessoa de forma audível, a fim de ter com esta pessoa um relacionamento. Então o que é que Deus está dizendo para Jeremias e para nós? Clamem a mim, se dirijam a mim, falem comigo. Pare de ficar falando dos seus problemas para quem não pode resolvê-los. Pare de ficar se murmurando por aquilo que você não pode resolver. Clama ao teu Deus, se dirige a Ele, busque intimidade com esse Deus tão poderoso. E sabe o que é que você vai ter? É o que está no texto, no versículo 33, no capítulo 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode estar no fundo do poço. Você pode ter passado por uma situação muito dolorosa, uma perca. Você pode ter um coração aflito, abatido, entristecido. Mas a saída é o clamor, é levantar a sua voz ao teu Deus e pedir a Ele: Senhor, me tira desse lugar tão duro, tão difícil, tão tenebroso em que eu estou vivendo. Eu tenho a certeza que, ainda que você esteja no profundo abismo, se você clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Ele vai te ouvir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, se humilhar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. É isso que o Senhor está te dizendo. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para o teu clamor. Clama ao Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para te anunciar. Tem coisas firmes são coisas certas, seguras, porque vem da parte de Deus. Coisas que você não sabe. Você sabe que você está na pior situação da sua vida. Você sabe que está no profundo do abismo. Você sabe que foi para aí por conta, talvez, do seu pecado. Mas o que você não sabe é o que Deus tem preparado para ti. E a palavra de Deus diz que o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que clamam a Ele. Por isso, nesse dia eu te digo, a forma de nós vencermos, ou a ferramenta que nós temos para vencermos, é o clamor. Clame, mas não clame a qualquer um, clame ao teu Deus. Clama-me a mim e responder-te-ei. Meus queridos irmãos, eu quero te convidar, eu quero convidar a todos para nesta manhã nós levantarmos um clamor. Porque entendemos que o clamor é aquele meio que Deus estabeleceu para nós superarmos as adversidades. Foi o meio que Deus nos deu, a ferramenta, o instrumento para vencermos os desafios da vida. Por isso que nesta manhã eu quero te convidar a levantarmos um clamor. Levantarmos um clamor pela família, levantarmos um clamor pela igreja, levantarmos um clamor pelas autoridades, levantarmos um clamor pelo nosso país. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito difíceis, mas eu sei que
a disciplina do Senhor não dura para sempre. Logo, logo o Senhor vai estar restituindo, vai estar restaurando e derramando a sua chuva de graça, de bênção e de prosperidade sobre o seu povo, trazendo cura para os enfermos, trazendo vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Por isso eu te convido, se você pode, vamos fazer um clamor neste momento e suplicarmos a Deus com toda a nossa intensidade de que Ele venha a nos ouvir e nos responder diante dessas circunstâncias. Ore comigo. Deus querido, Deus amado, Deus misericordioso, sabemos, Senhor, que Tu és um Deus que não se agrada do pecado nem da desobediência. Sabemos que Tu és um Deus que disciplina, que corrige aqueles a quem Tu toma como filho, filha, aqueles que Tu ama. Deus querido, pedimos perdão nesta manhã pelos muitos pecados cometidos. Pedimos perdão pelas nossas desobediências. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós não confiamos na Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, por tantas as vezes que nós desobedecemos os Teus mandamentos. Senhor, reconhecemos diante de Ti e diante dos homens que pecamos e pecamos muitas vezes. Mas nós também sabemos que Tu és um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que restitui, um Deus que resiste aos soberbos, mas que dá graças ao humilde. Um Deus que habita com o contrito e com o quebrantado de coração. Por isso, Deus, nós Te suplicamos, vem e perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, cura a nossa alma, restaura o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos Te louvar mais uma vez, para que nós possamos dar testemunho da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia, para que todos saibam que Tu és Deus em nossa vida, que Tu és um Deus misericordioso, que és um Deus que levanta o caído, que restaura o abatido, que cura o enfermo, que restaura o Seu povo. Deus, nós oramos pelas famílias do nosso país e do mundo inteiro. Famílias, Senhor, que estão sendo assoladas por essa doença terrível. Familiares que estão perdendo seus entes queridos e que estão dilacerados, destruídos, acabados. Que o Senhor cuide dessas vidas, que o Senhor cuide dessas almas, que elas não pereçam, mas que o Senhor possa restaurar este lar. Que o Senhor possa trazer consolo àquele coração que está abatido, que está triste, que está angustiado. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que esse choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deus Todo-Poderoso, cumpre esta palavra na vida dos homens e das mulheres de Deus que têm Te obedecido, que têm seguido os Teus mandamentos, que têm buscado, Senhor, o Teu perdão e que têm buscado a sinceridade diante de Ti. Oramos e clamamos a Ti, Senhor, pelas famílias, oramos e clamamos pela igreja que o Senhor constituiu nesta terra, que essa igreja seja fortalecida, que o Teu Espírito esteja presente na vida dela, afasta e tira do nosso meio, Senhor, todo espírito de engano, todo espírito de contenda, todo espírito de divisão e une mais uma vez o Teu povo, fortalece. Traz, Pai amado, o Teu Espírito e aviva a Tua igreja para a obra que o Senhor determinou. Cuida também, Senhor, das autoridades que foram constituídas, que elas, Pai amado, venham ter o temor do Senhor em seu coração, que venham trabalhar em benefício da população, que venham trazer benefício para o povo, que trabalhem para o povo e em prol do nosso povo. Abençoa, ó Deus, e tira do nosso meio esta doença terrível. Traz, Senhor, a cura, traz a restauração. É o que nós Te clamamos nesta manhã e humildemente, desde já, Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de terminar, eu queria dar também aqui alguns avisos. Acredito que Deus
tenha falado nessa manhã pela sua palavra e que essa mensagem ela possa chegar a muitas outras vidas que precisam ouvir esta mensagem. Que Deus possa falar mais ao seu coração, que Ele possa trazer mais força, poder e que Ele possa te fortalecer diante das adversidades da vida. Os avisos que eu tenho para te dar nessa manhã é o seguinte: amanhã, mais uma vez, a gente vai estar aqui reunido no mesmo horário. Provavelmente eu estarei aqui ministrando a palavra de amanhã também, ao meio-dia. E eu queria avisar que hoje à noite, alguns irmãos já estão sabendo, às 18 horas nós vamos ter o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor na Igreja Aliança com Deus. Se você não conhece a Igreja Aliança com Deus, ela fica aqui na Rua Guarani, descendo ali muito depois da MC Esquadrilha, agora me fugiu o ponto de referência, os irmãos puderem mandar o número e o endereço aqui para eu reproduzir, mas não tem erro. Indo na Rua Guarani, você vai direto, descendo ali na Rua Guarani, ela fica do lado esquerdo, você vai ver de longe uma placa bem grande com o nome Aliança com Deus. Você será sempre muito bem-vindo. A gente sempre está com as portas abertas a receber a todos aqueles que se sintam à vontade, que desejem participar do culto juntamente conosco. Então, eu gostaria de convidá-los a se fazerem presente hoje à noite, às 18 horas, certo? Hoje às 18 horas. E amanhã nós vamos ter uma pequena mudança. O nosso culto de domingo, o nosso culto dominical, ele acontece sempre às 18 horas. Em virtude de alguns acontecimentos e do último decreto que o governador estabeleceu, o culto de amanhã, o culto que aconteceria às 18 horas, ele vai começar um pouco mais cedo. Ele vai começar às 17 horas. Então, às 5 horas da tarde é que vai ser o nosso culto. O culto não será mais às 18 horas. Dentro dessas circunstâncias, em virtude do novo decreto, não é que a gente tem que limitar aí o horário até às 20 horas. Então, em virtude disso, para que a gente pudesse ter até uma margem de tolerância ali um pouco melhor, a gente trouxe o culto das 18 para as 17 horas. Então, o culto irá iniciar-se às 17 horas. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos um grande louvor, um louvorzão, adoração ao Senhor na igreja. E amanhã o culto dominical começará às 17 horas, certo? Amanhã também, como eu disse, às 12 horas eu vou estar aqui com os irmãos, eu acredito que sim. E se não, eu acredito que uma pessoa muito melhor e mais bonita do que eu vai estar aqui. Amém? Em todas as circunstâncias você não vai estar de maneira alguma desamparado. A palavra do Senhor, ela vai vir pela boca, ou seja, a minha ou daquele que Deus estabelecer como seu mensageiro. Amém? Fico muito feliz com a participação dos irmãos. Aqui a gente já tem bastante pessoas. O irmão Arlindo também, a irmã Paula. Um abraço, irmã Paula. Ao irmão Simão, a Sarinha, a irmã Cláudia, um abraço também, A Renara, a Jô, Daniele, Sandra, Levi, eu acho que eu vi o Levi aqui também, a Kessinha, a todos, em nome de Jesus, o meu abraço, um forte abraço e a paz do Senhor a todos. Amém? Paz do Senhor.